partir de agora na Café, você ouve dicas de como investir certo o seu dinheiro. Dinheiro inteligente. Investir liberta. Agora na Café. Apoio Cressol. Boa tarde, caros ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Dinheiro Inteligente Investir Liberta. Meu nome é Henrique Neubert e aqui falamos sobre dinheiro e investimentos. Vamos acompanhar as melhores formas para multiplicar e proteger o seu dinheiro, comentando sobre as diversas opções de investimento disponíveis no mercado. Irei também tirar as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Para isso, basta encaminhar a sua pergunta aqui para a rádio que nós iremos te ajudar. E hoje nós falaremos sobre uma opção de investimento muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que estão querendo começar a investir e ainda não sabem por onde começar, quais ativos escolher. Eu estou me referindo aos fundos de investimento financeiro. E aqui no caso é uma aplicação que reúne o dinheiro de vários investidores e esse dinheiro todo ele fica na mão de um gestor e sua equipe. E esse pessoal, eles são responsáveis por selecionar as melhores opções de investimento dentro da estratégia de cada fundo. Então, por exemplo, nós temos o fundo de investimento em ações, fundo de investimento em renda fixa, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento multimercado. E essa palavra no final, ações, renda fixa, multimercado, imobiliário, aqui se refere à estratégia do fundo. Então, um fundo de ações é um fundo que a maior parte do dinheiro desse fundo vai estar aplicado apenas em ações. Um fundo de renda fixa, a maior parte do dinheiro vai estar aplicado apenas em renda fixa. Um fundo multimercado, aqui no caso nós temos o mais abrangente de todos é o fundo multimercado, porque aqui ele não fica limitado a um tipo de aplicação. Ele pode aplicar em ações, em renda fixa, ele pode aplicar no mercado estrangeiro, lá fora, no Brasil. Ele pode aplicar em vários ativos, praticamente todos os ativos no Brasil e fora do Brasil ele pode investir, o fundo multimercado. Então ele é o mais abrangente. E temos também o fundo imobiliário. Aqui no caso, talvez esse seja o mais conhecido por todos os ouvintes, principalmente no ano passado, nos últimos anos, na verdade, foi um fundo que cresceu, o fundo imobiliário ele cresceu muito aqui no Brasil, porque o brasileiro por si só, na história dele, já gosta de investir em imóveis. E quando foi para o fundo de investimento imobiliário, viu ali uma opção muito interessante também de aplicação. Então, no caso, nós temos várias opções de investimento com fundos. E a grande vantagem do fundo é que você não precisa ficar ali na frente do computador selecionando qual ativo investir. Ou quando que você vai sair de um ativo e entrar no outro. Aqui no caso você tem uma equipe toda que está trabalhando para você para fazer isso, para rentabilizar o seu dinheiro com base na estratégia do fundo. Então essa é a maior vantagem do fundo, você não precisa gastar tempo e energia selecionando em quais ativos investir. O próprio fundo mesmo, o gestor e a equipe, eles vão selecionar essas opções e eles mesmos vão fazer essas realocações que a gente fala, que é, por exemplo, você investiu em uma ação, agora já não tá mais valendo ficar nessa ação, é hora de vender ela. Você não precisa ficar preocupado em vender essa ação, o fundo vai lá, ele mesmo vai vender, vai trabalhar para você. Então essa é uma vantagem muito boa para quem vai aplicar num fundo de investimento. Outra vantagem também é a questão de controle, porque ao invés de você ter vários investimentos na sua carteira, você vai ter apenas um investimento, no caso no fundo, e esse fundo mesmo vai estar aplicando em vários ativos. Então você vai ter uma diversificação maior aplicando apenas em uma coisa só, em um fundo de investimento. Então aqui você tem as duas maiores vantagens que eu considero para você aplicar num fundo de investimento. Você tem uma equipe toda trabalhando para você e selecionando as melhores aplicações, então você não precisa fazer isso. E também você tem uma diversificação maior, aplicando apenas em um ativo. Como eu comentei, você aplica no fundo e o próprio fundo ele distribui o seu dinheiro em várias aplicações separadamente. Então nesse caso você tem ali boas... E trazendo para a prática, eu fiz a simulação de 4 aplicações em fundos de investimento. E esses fundos são um fundo de ações, 2 fundos multimercado e um fundo de renda fixa. Apenas para vocês terem uma dimensão de como que seria, a rentabilidade desses fundos ali ao longo do tempo. Então lembrando sempre que os 2 itens que eu mais reforço aqui com vocês para que você consiga construir seu patrimônio ao longo do tempo é recorrência e tempo. Esses 2 fatores aí são os mais importantes para você construir seu patrimônio. Então aqui no caso eu selecionei um fundo chamado Guepardo. Esse fundo é um fundo de ações, tá? A rentabilidade dos últimos 12 meses dele foi de 21%. E desde que esse fundo surgiu, desde que quando ele foi criado, que tem 16 anos, esse fundo já rendeu 500% de lucro.
Então, se você tivesse aplicado R$50 mil no começo desse fundo, quando ele foi criado, hoje você teria R$300 mil. Então, veja só, uma valorização de 500%. Aqui eu usei, no caso, uma aplicação única. Então, foi aplicado apenas uma única vez R$50 mil, não foi feita mais nenhuma aplicação depois disso. Então, depois de 16 anos, você teria R$300 mil. Partindo para a segunda simulação, nós temos aqui o fundo Studio Long Bias. Esse fundo ele é multimercado. Então lembra que o multimercado ele é mais abrangente, aquele que tem mais opções de investimento, né? Ele pode trabalhar com várias formas de aplicação. Esse fundo ele rendeu nos últimos 12 meses 46%. E desde que ele surgiu, esse fundo existe há 16 meses, ele rendeu 78%. Então olha só que interessante. Se você tivesse aplicado 50 mil também, desde o começo do fundo, né, 16 meses, você teria hoje R$89 mil. Então, uma valorização de 78%. Então, aqui é um ganho que você tem com apenas aplicando uma vez só nesse fundo de investimento. Uma outra opção de investimento, e essa aqui é bem interessante também, é em renda fixa. Aqui no caso, nós temos um fundo que trata apenas de renda fixa. Ele aplica apenas em renda fixa. Então, esse fundo se chama Nu Reserva Imediata. E no caso, ele rendeu nos últimos 12 meses 12%. E desde que ele surgiu, ele rendeu 21%. Então, se você tivesse aplicado R$50 mil no começo desse fundo, quando ele foi criado, hoje você teria R$60.500. Então, veja só também que é possível ganhar dinheiro com a renda fixa nesse caso. Aqui também, nesses fundos de investimento de renda fixa, você não fica limitado apenas a uma aplicação, como eu comentei, né? Uma das vantagens do fundo é ele diversificar. Então aqui um fundo de investimento em renda fixa ele vai diversificar em vários ativos de renda fixa. Então você não fica preso apenas a um investimento em renda fixa. Você vai estar exposto, o teu dinheiro vai estar exposto a vários ativos de renda fixa. E para terminar aqui, o exemplo que eu selecionei para vocês hoje, nós temos o Fundo Verde Multimercado. Esse fundo ele foi criado em 1997, então ele tem 26 anos de existência. E para concluir as simulações, eu selecionei um fundo chamado Verde Multimercado. Esse fundo ele foi criado em 1997, então, portanto, ele tem 26 anos de existência. Tá? Nos últimos 12 meses, ele rendeu 13,82%. Só que olha só aquela questão que eu comentei com vocês do tempo e recorrência. Né? Ele existe há 26 anos. Desde quando esse fundo foi criado até hoje, ele entregou de rentabilidade para os seus investidores 23.000%. Pensa bem, 23.000%. Isso significa que se você tivesse aplicado R$50 mil lá no começo do fundo, hoje você teria R$11.550.000. Isso lembrando que você fez uma aplicação única, né? Aplicando apenas uma única vez R$50 mil. Então veja só como esse fator tempo e recorrência, aqui no caso nós utilizamos mais o fator tempo, né? No caso não existiu a recorrência aqui porque se aplicou uma única vez. Mas veja só como é interessante isso, o crescimento ao longo do tempo. Então é um fundo que entregou muito retorno para os seus investidores, né? 23.000%, é muito dinheiro. Então eu fiz essas simulações de investimento para vocês verem como é possível você ter um retorno financeiro interessante, ou até mesmo muito interessante, sem que você saiba exatamente em quais ativos investir. Aqui, como eu falei, você deixa o dinheiro na mão de um gestor, de uma equipe, e esse pessoal vai trabalhar para você e vai buscar rentabilizar o seu dinheiro. E hoje eu quis apresentar para vocês os fundos de investimento que nós temos disponíveis no mercado. Nós temos outras opções de fundos, né, além dessas daqui, mas essas daqui são as mais conhecidas e apenas com isso daqui você já consegue entender que não precisa você mesmo ficar correndo atrás de selecionar a melhor aplicação. Você pode colocar o seu dinheiro em um fundo e esse fundo vai trabalhar para você para rentabilizar o seu dinheiro, para te entregar um retorno financeiro interessante. E estamos chegando ao fim de mais um programa e eu gostaria de lembrá-los que Dinheiro Inteligente e Investir Liberta conta com o apoio da cooperativa Cressol. E lá você já pode iniciar sua jornada no mundo dos investimentos com boas condições, de maneira segura e rentável. E para você ter acesso ao investimento exclusivo que nós preparamos ali na cooperativa, basta você procurar o gerente Igor aqui na agência do Cressol de Espera Feliz e dizer que ouviu na rádio sobre essa condição especial. E ele vai te apresentar ali um investimento exclusivo para vocês, caros ouvintes. E pessoal, quero agradecer a sua audiência e espero realmente estar ajudando vocês com essas informações sobre investimentos, sobre dinheiro, e espero que vocês possam realmente começar a aplicar o seu dinheiro e ver ele trabalhando para você. E chegando ao fim de mais um programa,
Dinheiro Inteligente e Investir Liberta, onde nós semanalmente falaremos sobre dinheiro e investimentos. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu Dinheiro Inteligente. Investir liberta. Aqui na Café. De volta próxima sexta. Apoio Cressol.